Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos pela força de muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. Podemos nos sentar. Pelas palavras do Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Então esse momento que nós estamos vivendo, a gente chama como liturgia da palavra. Porque nesse momento a nossa atenção se dirige justamente para esse altar. É bom a gente se familiarizar também com o espaço litúrgico. Esse lugar onde está o presbítero é chamado de presbitério. E nesse presbitério a gente tem dois altares. O altar das oferendas que serão feitas à oferta, o corpo e o sangue do Cristo. Nós vamos entender isso daqui a pouco. E esse altar aqui, que nós chamamos de ambão ou mesa da palavra, onde está depositado o livro de onde nós retiramos as leituras, que é conhecido como lecionário, justamente porque dessa palavra vem a palavra leituras. Aqui nessa mesa, por que é uma mesa? Porque a gente não é chamado só a ouvir, a gente é chamado a comer a palavra. Essa é a grande diferença. Vocês podem ir em outros ritos, e em outros ritos vocês serão convidados a escutar. Mas aqui, na Igreja Católica, nós somos convidados a mais do que ouvir, simplesmente. Nós somos convidados a comer a palavra. Como? Ninguém vai rasgar uma página, enfiar dentro da boca, mastigar e engolir, não é? Mas é mais ou menos isso que a gente devia fazer com aquilo que a gente escuta. Mastigar, meditar, refletir, deixar que isso se torne a nossa vida. A primeira leitura, como eu disse, é sempre tirada do Antigo Testamento, salvo algumas exceções. Quando é o Antigo Testamento, nós temos inúmeros livros que podem servir. 46 livros. O Antigo Testamento traz a memória do que fizeram os nossos pais na fé. Traz uma série de livros, cada um com um espírito que a gente chama de gênero. Cada texto tem um gênero, cada texto um objetivo, uma catequese. A gente, nessa missa, ouviu uma leitura tirada da... Só um momento. Nós escutamos uma leitura tirada do livro do Eclesiástico. É uma leitura sapiencial. Isso significa, esse livro é um livro que fala de sabedoria. E nós somos apresentados então a uma figura, que é a figura de um grande profeta,
que é Elias, um grande profeta diante do qual reis caíram, reis foram ungidos. Um profeta que fez a palavra do Senhor ser conhecida como fogo. De fato, a palavra do Senhor só pode ser conhecida assim, como um fogo, porque o grande objetivo da palavra do Senhor é fazer arder o nosso coração. O fogo consome aquilo que precisa ser destruído, e há muito que precisa ser consumido, destruído pelo fogo em nós. A injustiça, a maldade, a violência, tudo isso precisa ser devorado pelo fogo. Mas o fogo também precisa acender em nós o amor que arde em nosso peito. Deve acender em nós a fé, pela qual a gente precisa ter luzes acesas. O fogo é essa metáfora, é essa imagem, então, que serve para falar daquilo que consome o que precisa passar e daquilo que ilumina o que a gente precisa enxergar. E daquilo que acende o que precisa estar bem aceso dentro de nós. Então notem que a leitura tem uma catequese. Qual que é o objetivo da leitura? É a gente ficar com a letra pela letra? Não. Já pensaram se a gente começa a ficar com a letra pela letra? Nós estamos todos muito encrencados. Porque a gente encontra leituras muito difíceis. Tem leitura, por exemplo, que fala assim: se uma mão te leva, isso está no Novo Testamento, se uma mão te leva a pecar, corta. Se você for seguir isso literalmente, vai ficar maneta. Vai ficar sem mão. Quer dizer que uma leitura, ela é sempre interpretada. A gente não honra a letra, a gente honra a palavra de Deus que nos é comunicada a partir do texto. Então a nossa reverência não é, portanto, ao livro. Nossa reverência é à palavra que a gente escuta. Gravem bem isso. Isso foi o Papa Bento XVI que disse: a nossa religião não é a religião do livro. A gente pode ter vários ritos ao redor desse livro. Vem velas e ficam aqui do lado. Tem incenso em algumas missas muito solenes, muito especiais. Tem uma cruz que a gente faz sobre o livro quando a gente vai proferir o evangelho. Tem uma reverência que a gente faz ao livro, mas nada é pelo livro. Tudo é por causa da palavra que a gente vai escutar a partir do texto. Depois da primeira leitura vem o salmo, que geralmente é cantado. Geralmente, porque infelizmente nem sempre é cantado. Porque devia ser cantado sempre. Salmo significa canto. E ele é uma resposta à primeira leitura. E hoje a gente escutou um salmo que dizia assim: ó justos, alegrai-vos no Senhor. O salmista que canta o refrão e a gente repete. Então vamos repetir? Ó justos, alegrai-vos no Senhor. Que resposta que isso dá à primeira leitura? Qual foi o justo de quem a gente falou na primeira leitura? Elias. E a gente falou do discípulo dele também, que é Eliseu, que é investido do poder de Elias para continuar a missão dele. Então, primeira leitura e salmo formam uma unidade. Uma responde à outra. O salmo responde à primeira leitura. Depois vem a segunda leitura, que é tirada do Novo Testamento. Geralmente é tirada de alguma carta, ou seja, apostólica, ou carta de São Paulo, ou carta de Pedro, enfim, ou do texto aos Hebreus. Há inúmeras possibilidades também de cartas, de feitos dos apóstolos nessa segunda leitura. E finalmente a gente escuta o Evangelho. O Evangelho é sempre tirado de um dos 4 evangelhos. Quais são os 4 evangelhos? Vamos ver se isso vocês estão sabendo. Marcos, Mateus, Lucas e João. Hoje a gente escutou o Evangelho de quem? De quem, gente? Mateus. Nós escutamos o Evangelho tirado do evangelista Mateus. E nesse Evangelho, nós escutamos Jesus ensinando
os discípulos a rezarem. Então o Evangelho é sempre uma mensagem sobre Jesus, sobre a palavra de Jesus, sobre a obra de Jesus, ou sobre as duas coisas, uma relacionada à outra. E hoje a gente tem um ensinamento de Jesus, que é o ensinamento sobre a oração. Jesus diz assim: para rezar não precisa de muitas palavras, basta rezar com o coração. Para Jesus a gente não precisa ficar inventando muito texto para Deus. Eu sempre lembro de uma senhorinha que rezava assim: Senhor, ajuda o pessoal do SUS, Sistema Único de Saúde. Ela explicava para Deus o que era SUS. E era bem capaz dela contar qual que era o quarto, o número, a letra, o nome completo, o CPF da pessoa que Deus precisava ajudar. Era uma oração honesta? Era. Porque era a oração dessa pessoa simples. A gente não está pondo em dúvida a simplicidade, nem certamente estamos pondo em dúvida a honestidade do coração dela. Mas tem muita gente que usa muitas palavras para aparecer. Tem muita gente que usa muitas palavras para fazer parecer que eles são mais sabidos. Gostam de falar bonito, de rezar nos palanques, rezar em voz alta. Nada disso é interessante para Jesus. A oração tem que ser a celebração de um encontro íntimo entre o Pai e a gente. E por isso que Jesus ensina a gente a rezar como? Pai Nosso. Ensina a gente a pedir o pão nosso de cada dia. Ensina a gente a pedir o perdão dos pecados e a perdoar também os outros e a lutar contra o mal e contra a tentação. Então o que Jesus quer é que a gente se comprometa com isso, com o Pai, com o pão, com o perdão e com a luta contra o mal, não caindo em tentação. Muito bem. Depois vem a homilia, que é isso que eu estou fazendo aqui. Só que hoje mais longa por conta dessa catequese da missa parte por parte. A homilia precisa ser longa demais? Não. Às vezes o padre empolgamos. Vou me pôr, tá? Às vezes nós empolgamos. O Papa Francisco orienta que sejam pelo menos 7 minutos, no máximo. Porque diz ele que passou de 7 minutos, está todo mundo dormindo já. Então, 5 minutos o povo presta atenção. 7 minutos já tem algum povinho que já distraiu. 15 minutos vocês estão pensando nas panelas lá na casa de vocês. Então, 20 minutos já não tem mais ninguém aqui com o padre, só o padre falando abobrinha. Bom, mas a homilia faz parte da liturgia da palavra? Faz. Ela é a palavra de Deus? É. Por isso não é momento de levantar para ir tomar água, não é momento de levantar para ir no banheiro, não é momento de arrumar o que não foi arrumado. Isso vale para a assembleia e vale para quem está aqui no presbitério cuidando da ação litúrgica. Então o padre está falando 15 minutos, cola a bunda na cadeira e presta atenção. Porque se você distraiu ao longo dos 15 minutos, volta a atenção e recolhe pelo menos alguma coisa daquela palavra para você trazer para o seu coração e meditar. Pronto, acabou a homilia. Isso significa que a palavra de Deus nos foi dirigida e agora a gente vai responder essa palavra. Como é que a gente responde? Nas missas de domingo, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, a gente professa a fé. Missa de semana não tem, a não ser que seja uma solenidade ou festa, que o missal peça, rezar o creio. Bom, não tendo, a gente parte direto às preces, que é uma resposta da gente. Agora é a gente que vai falar. Deus falou, a gente escutou, agora Deus escuta e a gente fala. E o que a gente fala é pedir a Deus que atenda às nossas preces. Então vamos fazer